Só de nós dois estarmos juntos, aqui agora, aliançados na mesma fé, isso significa que eu creio em Deus e que você também crê em Deus. Essa nossa fé faz com que eu e você cresçamos juntos, porque esta é a palavra de Deus. Quando duas pessoas concordarem a respeito de qualquer assunto, aquilo que eles concordarem será ligado no céu. Haverá uma amarração nos céus. Haverá uma justa posição. Quando nós concordamos, eu e você, sobre a sua vida, a Bíblia diz que anjos recolhem as nossas orações e conduzem aos céus. E existem anjos. Anjos existem, como também existe o maligno, existe o diabo. E o diabo não quer que você assista esse vídeo. Satanás não quer que você saiba que ele existe e que ele quer te destruir, e não vai. Ele não vai te destruir. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Satanás não tem poder sobre a sua casa. Satanás não tem poder sobre a sua família, seus filhos. Toda amarra, toda ação maligna agora está caindo por terra em nome de Jesus. Enquanto que eu falo contigo, aqui agora, eu sinto a presença de Deus muito grande, te guardando. Deus está te livrando do mal, das obras malignas, dos principados e das potestades. Eu já repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus todo o mal lançado contra você. Toda artimanha maligna, toda obra satânica enviada contra a sua vida, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que sobre a sua vida não vale encantamento. O diabo não pode te tocar, porque sobre a sua vida há a presença do Espírito Santo de Deus. Você está guardado por Deus. Você está albergado no esconderijo do Altíssimo. Você está escondido em Cristo Jesus. O diabo não pode tocar na sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus Cristo. Quando Jesus ele andou na terra, ele andou aqui há 2000 anos atrás, fazendo bem, curando os enfermos, trazendo vista aos cegos, limpando os leprosos, mas ele fez algo que é extraordinário. Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele inaugurou o ministério de libertação. Antes de Jesus, o diabo fazia o que ele queria com a humanidade. Antes de Jesus, o diabo fazia tudo aquilo que ele queria com os seres humanos. Mas Jesus veio e Jesus destruiu a força do diabo. Jesus aniquilou a força de Satanás. E Jesus já começa os seus dias demonstrando quem ele era. É interessante que em cada livro da Bíblia ele tem um destino, embora seja para nós hoje. Para um público imediato, ele tinha um destino próprio. Por exemplo, o livro de Marcos, ele foi escrito principalmente para os romanos, que eram pragmáticos, eram pessoas cultas, letradas, e eles queriam uma resposta naquele momento. Quando o evangelista Marcos escreve o Evangelho de Jesus, na mente de Marcos, ele queria mostrar que Jesus é prático, que ele tem poder. Observe que no Evangelho de Marcos já começa no capítulo 1, milagres acontecendo. E algo me chama a atenção, que um dos primeiros milagres de Jesus é justamente a libertação de uma pessoa endemoniada. Deixa eu ler esse versículo aqui para você, só para você compreender. Em Marcos capítulo 1, versículo 21, diz assim: entrando em Cafarnaum, Jesus, e logo no sábado, indo à sinagoga, ali ensinava.
E maravilhavam-se de sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. As manifestações malignas, elas existiam desde a queda de Adão. Só que não havia o ministério de libertação. Jesus, ele inaugura. E nessa inauguração, nesse advento que Jesus veio à Terra, ele não apenas curou o cego, mas ele deu poder e autoridade ao homem para expulsar espíritos demoníacos, espíritos que a Bíblia chama de imundos. Algumas pessoas, infelizmente, por não compreender, elas invocam esses espíritos imundos sobre a vida delas. Infelizmente, você sabe que isso acontece. Mas Jesus ama mesmo esses que invocam espíritos imundos sobre a vida deles. Jesus ama. Jesus ama todas as pessoas, mesmo aqueles que têm atitudes erradas, aqueles que pecaram, que falharam. Jesus continua os amando, assim como Jesus me ama, assim como Ele te ama. Mas observe que o inimigo, ele estava lá. E quando Jesus ensinava na sinagoga, um grupo de pessoas trouxeram um homem endemoniado. Por que eles levaram aquele homem endemoniado até Jesus? Porque com certeza aquela pessoa endemoniada estava sofrendo, se machucava, feria outras pessoas, não se alimentava direito, bem provável não estivesse vestida ou mal vestida, sem banho. Aquela possessão machucava aquela pessoa. Jesus repreende o demônio. O demônio é obrigado a sair por causa da autoridade do nome de Jesus. Aquele homem ficou liberto, salvo, transformado. E todos que estavam ali, tantos que conduziram, quanto aqueles que conheciam a história desse endemoniado, como todas as pessoas distantes ouviram falar, chegou alguém que tem poder para expulsar demônios. O que eu quero pensar com você é que esse poder para repreender o mal está à sua disposição. É para você. Jesus te ama. Ele habita em você. Ele te deu essa autoridade. Use essa autoridade no nome de Jesus para repreender o mal, repreender ações malignas. Nem todas as pessoas que falam mal de você são elas que estão falando. Existem manifestações malignas. Esse rapaz, esse homem, ele estava possesso. Imagine quantos males esse homem fez para aquela sociedade, até o dia que esse homem teve encontro com Jesus. Muitas pessoas que falam mal de você são pessoas boas, mas estão sendo usadas pelo maligno. Muitos problemas que você passa na sua vida conjugal não é por causa da sua esposa, é por causa de uma seta maligna. Não é por causa do seu marido, é por causa de uma seta maligna. Muitos irmãos que começam a odiar, irmãos biológicos, não é porque eles se odeiam, porque eles não gostam, não. É porque o diabo entrou, colocando um irmão contra o outro. E qual é a nossa função, a minha e a sua? Repreender o mal, repreender esse espírito maligno do divórcio,
o espírito maligno da contenda, o espírito maligno que coloca o irmão contra o outro, da divisão, da porfia, o espírito maligno do vício, da bebedeira. Nós temos que repreender esses espíritos. A Bíblia diz que Jesus veio justamente para isso, para destruir. Jesus ele veio para destruir a obra do destruidor. Deixa eu ver se eu encontro um versículo aqui, que é justamente o que eu estou procurando. Jesus ele veio justamente para isso, para desfazer, aniquilar toda essa ação do diabo. Ele veio para tirar, aniquilar, interromper, obstruir toda a ação do diabo da sua vida. Então aprenda a orar, a repreender o mal, a confessar que a sua vida é do Senhor Jesus Cristo, e você vai ver como que as coisas vão mudar na sua vida de uma hora para outra. Amém? Nós vamos orar com você. Antes da nossa oração final, eu quero ler um versículo que está no Salmo 91, apenas 2 versículos hoje, tá bom? Salmo de número 91, só 2 versículos. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, em Deus, eu confiarei. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, descansa, que Ele vai fazer todas as coisas por você. O mal não te toca, o inimigo não te toca, o inimigo não te toca, eu repito, o inimigo não te toca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo as obras malignas lançadas contra a sua vida, em nome de Jesus. Quando eu comecei esse nosso encontro, aqui, nessa minha sala, eu senti a presença do diabo muito forte, porque Deus estava libertando pessoas. No final, eu vi pessoas sendo libertas de ações malignas. Deus está me mandando te dizer que o mal não te toca. Não se preocupe. Não tenha medo de retaliações. Não tenha medo de retaliações. O diabo não te toca. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Eu repito, Satanás não tem poder sobre a sua vida. Tem uma mulher que está sendo acusada pelo diabo, onde o Satanás está dizendo que se você deixar aquela religião, ele vai te matar. Ele não vai te matar porque ele não tem poder sobre a sua vida. Jesus te trouxe aqui para nós conversarmos. Eu falando para você, no nome de Jesus, Satanás não tem poder sobre a sua vida. Descansa. Nenhum mal vai chegar até você. Toma posse e ande com Cristo Jesus. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Porque eu quero que você tenha uma noite de paz, de alegria, uma noite onde a presença dos anjos de Deus te guarde. Jesus, Ele está contigo. Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás. Jesus te comprou na cruz do Calvário para você servi-lo. Então você é dele. Descansa, que o mal não toca em nada que é seu. Vamos orar? Pai, mais uma vez eu apresento os meus irmãos e consagro eles a Ti. Eu te peço, Deus, que a Tua boa mão esteja sobre eles. Guarda na entrada, na saída, ao chegar, ao levantar e ao deitar. Senhor, esteja com cada um. Senhor, Deus, toma, Deus, cada um pelas mãos e conduza-os com Teu braço forte, com Teu poder, com a Tua unção. Senhor, pelo poder que no nome de Jesus eu consagro cada pessoa, cada vida, eu consagro a Ti agora, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família.
Deus abençoe o seu lar. Se você não se inscreveu, tá aqui embaixo, inscrever-se, clica, vem fazer parte desse grupo de oração. Envie esse vídeo para 7 pessoas que precisam de libertações. 7 pessoas. Que Deus te abençoe. Fique em paz.